Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para meditarmos juntos, como fazemos todas as semanas, o Santo Evangelho do domingo. Nós estamos no 24º domingo do tempo comum, ano litúrgico B da Igreja Católica. E o Evangelho que nos é oferecido hoje para a nossa meditação é segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem diz os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então, Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como os homens?" Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. E esta é palavra da salvação." E agora Alberto Maddi, biblista italiano, nos ajuda a compreender ainda com mais profundidade este Santo Evangelho. Jesus repreende, melhor dizendo, os seus discípulos, dizendo-lhes: "Tende olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis?" Isso foi no capítulo 8, versículo 18, um pouco antes do Evangelho deste domingo. Como mostram os episódios da cura do surdo gago, que vimos no domingo passado, e do cego, que eram imagens de resistência por parte dos discípulos, que não entendem e não aceitam nem quem Jesus seja, nem a sua mensagem. Então Jesus os leva ao extremo norte do país, na fronteira com a terra pagã, para ver se esses discípulos conseguem entender algo sobre ele, longe da ideologia nacionalista que dominava a Palestina naquela época. Isso é o que Marcos vai nos dizer no Evangelho de hoje, capítulo 8, repetindo, versículos 27 a 25. E a gente começa o Evangelho lendo assim: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Ora, estamos no extremo norte do país, portanto longe da influência da Judéia e também da Galileia. Prossegue o Evangelho dizendo: "No caminho." Opa, aqui o evangelista já está nos dando uma pista que nos faz entender como termina a narrativa. No caminho é onde a semente lançada não deu fruto, porque os pássaros, que são imagem de Satanás, vieram e levaram a palavra embora. Isso está lá na parábola do semeador. Portanto, esta mensagem de Jesus será ineficaz. Satanás, a imagem do poder, é refratário às boas novas de Jesus. E o Evangelho já nos dá essa dica logo no início. Eles estão no caminho. Essa mensagem de Jesus não penetrará no coração deles. Ele questionou seus discípulos dizendo: "Quem diz os homens que eu sou?" Os discípulos, os 12, foram pregar. Lembram-se, lá no capítulo 6, versículos de 7 a 12, Jesus envia os 12 em missão. E agora Jesus quer ver qual foi o resultado dessa pregação. E a confusão é total. E eles responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, porque se acreditava que os mártires, e João Batista tinha sido mártir, seriam ressuscitados prontamente. Continua os discípulos dizendo: "Outros que és Elias." Elias, como sabemos, é o grande e violento profeta que viria para preparar o caminho para o Messias, segundo a tradição dos judeus. Outros ainda que é um dos profetas. Eles não entenderam absolutamente nada. Todas as pessoas mencionadas
são personagens que se relacionam com o passado. Portanto, continua o Evangelho. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus é dirigida a todos os seus discípulos, mas apenas um responde, justamente Pedro, que é apresentado pelo apelido negativo, que indica a sua teimosia, que o levará a negar Jesus mais adiante. Diz o Evangelho: Pedro respondeu: tu és o Cristo, com o artigo definido. O Cristo significa o Messias esperado pela tradição, aquele que deveria vir para fazer a lei ser observada, para ocupar o poder em Jerusalém, a capital. Este é o Cristo esperado pelos judeus. Mas, atenção, Marcos, o evangelista Marcos, apresenta Jesus como Cristo, mas sem o artigo definido. Isto é, um Messias que está para ser descoberto. Na verdade, Jesus não concorda com essa resposta de Pedro. Isso se observa imediatamente em sua reação, como traz o Evangelho. Jesus proibiu-lhe severamente, literalmente, ele recriminou. É forte essa expressão. O evangelista usa por 3 vezes esse verbo, recriminar, nessa passagem do Evangelho deste domingo. E esse mesmo verbo, é bom observar, é usado para recriminar e expulsar pessoas com o demônio. Portanto, o que Pedro disse a Jesus não lhe agrada. Prossegue o Evangelho. De falar a alguém a seu respeito, em seguida começou a ensiná-los. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Messias da tradição. Jesus se apresenta como o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus na medida em que representa Deus em sua condição humana. E ele é o Filho do homem na medida em que representa o ser humano em sua condição divina. Ou seja, em seu pleno desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade. De que o homem tem a condição divina, que é isso que Jesus Cristo procura. O Evangelho revela o que Jesus está ensinando aos discípulos. Abre aspas, o Filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado. Rejeitado por quem? Ora, não pelos pecadores. Aqueles que são hostis ao projeto de Deus para a humanidade são justamente os que deviam torná-lo conhecido e promovê-lo. Ou seja, as autoridades religiosas. Na verdade, todo o Sinédrio, que era a grande corte dos judeus naquela época, é contra o Filho do Homem. São os anciãos, os presbíteros, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, que são uma espécie de teólogos oficiais, os que entendiam mais de Deus. Jesus continua ensinando dizendo, abre aspas, devia ser morto. Os representantes da instituição religiosa matam o plano de Deus para a humanidade. É isso que Jesus Cristo está admitindo e dizendo. Diz ainda Jesus, e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro, e aqui novamente com o apelativo negativo, Pedro, que quer dizer pedra, né? Pessoa com a cabeça dura, tomou Jesus e levou à parte. E esse verbo que se usa para falar que Pedro tomou Jesus é um verbo até violento, quer dizer que ele agarrou na sua direção e puxou Jesus na sua direção. Prossegue o Evangelho. E começou a repreendê-lo. Quer dizer, Pedro começa a repreender Jesus, a recriminar Jesus. Exatamente como Jesus começou a ensinar seus discípulos, Pedro começa agora a repreender, a recriminar Jesus. Este é o mesmo verbo usado, repetimos, por Jesus com os endemoniados. O que Pedro está dizendo sobre Jesus é algo que não vem de Deus, mas de algum demônio. É isso que Marcos está dizendo. E esta é a reação de Jesus. Abre aspas. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Porém, a censura diz respeito a todos os discípulos, e não somente a Pedro, porque todos eles compartilham dessa mentalidade. Ele recriminou Pedro pela 3ª vez no Evangelho, né? E em seguida Jesus Cristo ordena, saia de trás de mim, Satanás, quer dizer, deixe de ser meu discípulo. Jesus define Pedro como Satanás. Por quê?
Porque ele age tal como Satanás, tentando Jesus a se desviar de seu plano para a humanidade e, como Satanás, tentando anular o efeito da palavra, como a semente caída no chão que os pássaros carregam, imagem de Satanás na parábola do semeador. Assim sendo, Jesus recrimina Pedro e o trata como Satanás, ou seja, como o diabo, mas ele não o expulsa. Jesus lhe diz, ele lhe pede, volta a pôr-se atrás de mim. Não é Pedro quem deve mostrar o caminho, mas é Jesus. Por quê? E aí Jesus Cristo diz, tu, Pedro, pensas como Deus. Não pensas como Deus, desculpem, e sim como os homens. Então, pela primeira vez, o tema da cruz aparece neste Evangelho de Marcos. E para esses discípulos que seguiram Jesus por ambição, para compartilhar com ele o poder, o trono, o sucesso, Jesus deixa claro que segui-lo significa enfrentar o desprezo por parte do povo, a rejeição por parte da sociedade. Diz o Evangelho de hoje, Jesus chamou a multidão, agora o discurso se amplia com seus discípulos e disse, se, e ele começa usando o condicional, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, o que pede Jesus? Renuncie a esses ideais de sucesso, de ambição, de poder. E prossegue dizendo, tome, literalmente, erga a sua cruz. A cruz dos evangelhos não é dada por Deus, mas levantada pelo homem. A que Jesus se refere aqui? Não se refere à morte na cruz, refere-se ao momento em que, no tribunal, o réu era condenado a essa tortura, que o levaria à morte, claro. E tinha de içar sobre os ombros, quer dizer, colocar sobre os ombros, o patíbulum, que é o eixo horizontal da cruz, aquela parte horizontal da cruz. Depois, acompanhado, arrastado pelo carrasco, a pessoa percorria toda a cidade, com aquele patíbulo, com aquela haste horizontal da cruz nas suas costas. E o povo era obrigado ou motivado moralmente e religiosamente a insultar aquela pessoa e a espancá-la nesse trajeto até o local da crucifixão. E é o que aconteceu com Cristo. Significava a solidão total. Então, carregar a cruz, levantar a cruz, significava a solidão total, rejeição total, desprezo total. Esta é a cruz. A cruz para Jesus significa aceitar perder a própria reputação, os próprios ideais. Não é uma imposição para todos, mas é uma consequência para quem realmente deseja segui-lo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem quiser realizar seus ideais de sucesso, de plenitude de sua existência, enfrentará o desastre, está dizendo Jesus. Porém, continua a dizer Jesus, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Jesus garante que viver para ele, mesmo passando pelo desprezo, pela rejeição da sociedade, não será um desastre, mas será a plena realização da pessoa humana. Pois bem, agora eu acrescento a esta meditação, a essa explicação de Frei Alberto Madre, as minhas considerações pessoais. E começo observando que o evangelho deste domingo é muito denso de significados. Sintetizando, poderíamos dizer que ele nos revela dois aspectos desafiadores do seguimento de Jesus. O primeiro, muitos creem e seguem o Messias, o Cristo errado. É o que se depreende das respostas que alguns discípulos de Jesus lhe dão, quando ele deseja saber o que o povo pensa a seu respeito. E o povo não acerta uma. Então, muita gente acredita no Messias errado. Segundo, por acreditar e seguir o Cristo errado, há pessoas que não querem assumir o projeto de Deus, nem obedecer às palavras de seu Filho. Essas pessoas criam um Messias próprio, um Messias light, com menos teor de exigências, e por isso, um Messias incoerente com a cruz que Jesus disse que devemos erguer para segui-lo. E o mais absurdo de tudo isso é que os líderes religiosos, que em teoria
mais deveriam conhecer e anunciar Jesus, o Messias, o Filho de Deus e o Filho do Homem, tudo isso ao mesmo tempo, são os principais oponentes, os principais inimigos do projeto de Deus que quer renovar a humanidade. Fica-nos então a seguinte pergunta, bem colocada, aliás, pelo teólogo espanhol José Maria Castillo. Ou Jesus era um falso profeta e um falso Messias, ou a falsidade e a mentira estavam na religião que iria matar Jesus. Das duas, uma. Os tempos em que vivemos hoje estão muito perigosos e difíceis. Há muitos líderes religiosos e igrejas ditas cristãs que estão distorcendo completamente, seja o projeto, seja a palavra de Jesus Cristo para as pessoas. O que mais existe atualmente são falsos profetas, falsos pastores, que não querem dar sua vida pela salvação de seu rebanho, mas tosqueá-lo, arrancar-lhe tudo para poderem viver na riqueza, no luxo, no fausto, na fama e no poder. E cuidado, isso não ocorre somente na parte dos evangélicos, especialmente no ambiente neopentecostal, mas também no ambiente de nossa própria Igreja Católica. É raro encontrarmos pastores e padres que desejam, de verdade, erguer a cruz de Cristo como ele exige no Evangelho deste domingo. Afinal, é muito mais seguro, muito mais compensador, muito mais fácil, muito mais vantajoso estar ao lado dos que têm poder, dinheiro e influência, poderem usufruir de tudo isso, ao invés de dar a cara a tapas, erguer a cruz de Cristo e ser rejeitado, abandonado, ficar só em meio a uma sociedade cada vez mais vazia, egoísta, consumista e idólatra. Esse é o grande Satanás, palavra que significa adversário, agente hostil. Esse é o grande adversário de Cristo hoje, a ser expulso das pessoas nos tempos que vivemos. Não por acaso Jesus identificou em Pedro, o líder da igreja, o seu adversário, agindo, tentando a desviar-se de seu projeto original e de sua coerência com a vontade do Pai. Hoje, sem dúvida, as maiores tentações sofrem os líderes religiosos e os fiéis que se propõem a viver uma fé viva e autêntica. Todo cuidado é pouco. E agora, vamos fazer uma oração após essa meditação que realizamos do Santo Evangelho, pedindo forças a Deus para colocarmos em prática essa palavra tão rica que Ele nos anunciou neste 24º domingo do tempo comum. Senhor Jesus, a Tua palavra nos propôs aspectos incômodos e onerosos do ideal cristão. Não se está jamais disposto nem pronto para aceitar a cruz, a qual contrasta com os nossos desejos que tendem a distanciar a dor e a recolher apenas alegrias. Quem acolhe a Tua palavra e se põe ao Teu seguimento, vai ao encontro de maus tratos e perseguições, como foi para Ti. O preço da coerência é o salário de quem Te escolhe. Tu nos pedes confiança inabalável em Ti, somente em Ti, sem procurarmos outras seguranças. Tu nos pedes saltos no vazio e até que não os façamos, não nos daremos conta que no fundo estás Tu a esperar-nos e não o vazio. Jesus, dá-nos a coragem de seguir-Te e a força para perseverar, mesmo que seja necessário remarmos contra a correnteza. Amém. E a você, muita paz e alegria neste domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.